Vocês falaram uma coisa de disciplina, eu acho, posso estar enganado, mas a gente vê muita reclamação em relação à geração mais nova agora, essa última agora, que não há disciplina. As pessoas mais novas, ela têm uma resistência à repetição, à disciplina, a esperar os resultados, e eu entendo também muito por causa da facilidade do celular, né? Você tá com fome, vai lá e pega, você quer um carro, você vai lá e pega, então tem essa pressa. E isso atrapalha um pouco quando você vê o pessoal mais novo, que não tem essa... não é da nossa idade, que fala, pô, as coisas dão trabalho, demora. O que vocês acham? Cara, eu acho que Desculpa, quer falar? Não, pode ir. Eu acho que a disciplina, ela tá muito relacionado aos teus objetivos, à tua motivação, né? Muita gente confunde disciplina com motivação. As pessoas acreditam que motivação é a empolgação, é a euforia. A motivação é o motivo pela qual tu age, é o motivo pela qual é a razão para aquilo que tu busca. Normalmente uma pessoa motivada é uma pessoa disciplinada. Automaticamente uma pessoa que não tem disciplina é uma pessoa que não tem objetivos claros, objetivos definidos. Talvez o que falta para os atletas mais jovens é achar um objetivo. Talvez seja um objetivo mais claro, porque é uma idade onde a gente se pergunta muito, né? E é super normal. Tem muita possibilidade, né? Cara, é muita coisa. Tu não descobriu nem quem tu é, imagina quem tu é no mundo, né? Então é uma fase de descoberta. Então acho que o fato de a gente não saber exatamente para que caminho que a gente quer ir, aí qualquer caminho serve, né? Mas antes eu queria dizer que o Breno, cara, porra, ele é o genro que todo pai gostaria de ter. Porque o cara Porra, o cara fala manso, o cara é educado, o cara é bonito, né? Porra, o cara é que depois que tu é pai de menina, cara, tu começa a avaliar os caras assim, ó. Olha só, já venderam... sogrão. Agora vende o peixe do Lene assim também, ó. O cara meio abençoado, não é tão novo assim, mas educado. Mas panela velha que faz comida boa, né? Então, 48, né, Lene? 48. Eu vou criar minha filha pra chegar um cara igual o Breno em casa, não, vai chegar um cara igual o Jorlan. Tá louco? Ô, louco, velho. Ele elogia um. Beleza. Dou 2 fungadas. Cara. E aí, tranquilo? Exato. Pô. Não é que eu xingo o Jorlan, é que o Jorlan é mais parecido comigo, então eu sei que é coisa... E qual a história de vocês? Vocês se conhecem faz pouco tempo? Se conhecem das antigas? Como que é a história de vocês? Cara, acho que eu vou puxar porque tem muito do passado aqui. Vamos lá. Né, eu comecei a competir lá por 2000, vamos dizer assim, eu tinha 17 anos. E nessa fase eu comecei a acompanhar o fisiculturismo por revista. Porque não existia internet, né? E o acesso visual era difícil, a não ser que você fosse até os campeonatos. Então, o único acesso não chegava, né? Banca de jornal, compra revista e tal. Então, nos meus primeiros anos ali, eu comecei a acompanhar pela categoria, que também era a minha categoria juvenil até então. E eu lembro que tinha um menino que estava se destacando muito, que está aqui sentado na minha frente hoje. Olha só. E comecei a seguir também, comecei a admirar, comecei a ser fã e comecei a me inspirar. Por isso que quando eu falei de vitória, falei de conquista, pô, olha onde eu tô hoje aqui. Sentado e dividindo a mesma empresa, o mesmo trabalho, o mesmo ciclo de amizade. Por isso que eu falo, se você sonha, você consegue. Mas você não pode sonhar dormindo só. Você tem que sonhar fazendo para acontecer. Né? Porque foram anos para isso aqui estar se realizando. São 24 anos que eu tô falando. Né? Então eu comecei tanto que eu lembro que teve um campeonato que foi em 2009, que eu fui competir o Campeonato Brasileiro, fiquei em terceiro. O Eduardo estava vindo do Mr. Olímpia para fazer guest pose, que era uma presença especial nesse evento qual eu estava competindo. Né? E aí eu peguei uma fila, tirei uma foto com ele e tal. Então, é aquilo que a gente estava falando no início. Tratou. Toda uma jornada. É hora de falar. Né? Toda uma jornada, toda uma espera, uma paciência. Então, hoje, vamos supor, eu demorei 24 anos para dividir a mesma mesa. A galera de hoje quer 24 horas para dividir a mesma mesa. Então, existe uma diferença muito grande em cima disso. Mas uma diferença nossa é a solidificação. Mas o esporte de vocês, né, já é uma coisa de muita espera. É um ano, sim, né? Mas é aquilo. O que vem acontecendo cada vez mais hoje? A internet, o imediatismo, ele vem devastando. Então, todo mundo quer tudo para ontem. É o shape para ontem, é o campeonato para ontem. São os atalhos, né? É ser profissional para ontem. Isso é legal, porque você também abrevia muita dor, muito sofrimento, às vezes perda de tempo. Mas, por outro lado, não te traz maturidade de absorver certas coisas. E traz frustração quando não acontece. Exato. Também, né? Então,
voltando, né? Eu comecei minha carreira ali em busca de ganhar bons campeonatos, não de chegar a ser profissional, porque isso era só um sonho vago. Porque há anos atrás, ver um campeonato profissional era impossível, porque não tinha no Brasil. Ser profissional, no meu contexto normal, era só um pensamento vago. E acabei conquistando isso depois de muitos anos. E hoje isso é muito próximo das pessoas. Ela já começa no esporte para ser profissional, para ir para o Mr. Olímpia. Tanto que eu acompanhei a carreira do Edu, ele falou, foram 9, né? 9 Olímpias, tive a chance de ver o Edu competindo, de ir assistir, né, e tal, aos trancos e barrancos ali, juntando grana para ir viajar para os Estados Unidos. Então, toda essa bagagem, hoje eu tento dividir, que é onde entra a base, né, que é uma base que eu venho construindo, que é a base Aldeia, que eu adotei, para poder estar conduzindo novos atletas, mas não só como que treina, como que come, mas sim como que pensa. Porque nem todo mundo pergunta para o atleta como ele raciocina. A maioria pergunta o que ele está usando. O que você está usando para ficar assim? Mas o cara, ele deixa de lado todo um raciocínio, toda uma cabeça. Que nem hoje... Como alguém chegar pra mim também, que equipamento você usa no seu podcast? Eu quero fazer como se o equipamento fosse transformar o cara... Exato. Entendeu? É muito mais do que isso, né? Então eu falo assim, hoje, eu falo, cara, eu consigo entender completamente a cabeça que o Eduardo tinha naquela época, que ele estava focado para competir, né, que é um mundo antagônico ao de hoje. Por isso que eu também compreendo a cabeça dos atuais em relação ao passado. Por isso que eu falei, é difícil de você... Mudou muito, então? É difícil da gente se comunicar com o pessoal de hoje e colocar a nossa cabeça. É a geração... Porque a gente veio de uma geração diferente. Tinha como você se privar mais. Tinha como você ficar mais na caverna, ser mais old school, vamos dizer assim. Hoje em dia não tem como. Pra gente chegar aqui, a gente já gravou quantos vídeos hoje? Uns 3, 4 vídeos? Não tem. Já teve caminho sem volta. Né? Já teve interação com a galera, imagina isso. De dieta, de 3 em 3 horas, cansado e tal. Então, é um mecanismo de condução diferente. Entendeu? Então, por isso que eu também sei admirar muito o pessoal de hoje que se destaca, ainda tem que lidar com isso, porque é uma tarefa difícil. Não é fácil. Entendeu? E vocês falaram da Max aqui também, no começo... Não era tão fácil também você ter patrocínio, ter ajuda. Como que fazia antes, cara? Como que arranjava grana antes? Cara, muito difícil, porque assim, eu ainda cheguei a vender suplemento em porta de academia. Pegar a suplementação de loja de amigo, ir para vender em academias perto do bairro para poder fazer minha dieta ou tomar o meu suplemento. Entendi. Depois de alguns anos ainda consegui ser gerente de loja de suplemento e trabalhar com isso, né? O Edu também teve os caminhos, tenente, né, exército e tal, então a gente tinha que trabalhar por fora para realizar o sonho de ser atleta. Hoje, com a internet, com toda essa fusão moderna, o cara consegue ser atleta para ser atleta. Através da internet. Entendeu? Ele é atleta e ele sendo atleta, ele consegue... Aí ele vai conseguir isso. Tanto que tem muita gente, eu moro em São Caetano, nós, né, o tenente não, mas muita gente vai pra lá com o sonho de ser atleta. E ficar perto, interagir, tá nos CTs. Porque eu falo, se você quiser ser atleta hoje, viver disso, você tem que estar onde a roda tá girando. Infelizmente é mais difícil pra uma pessoa que tá lá no meio do Nordeste, né, que tá separado da onde a coisa tá acontecendo. Então, o primeiro conselho que eu dou é que tente se mudar para perto da onde a coisa está acontecendo, das empresas, dos ícones, porque numa dessa você grava um vídeo, você troca uma ideia, né? Quando que naquela época eu ia interagir com o fisiculturista? Jamais. Só se fosse do bairro. Nunca do outro lado. A gente só se encontrava nos campeonatos brasileiros, né? Hoje em dia a gente pega o celular e se comunica com Catar. Exatamente. Entendeu? Cara, muita coisa mudou. Hoje a gente percebe que os atletas têm que lidar com situações um pouco diferentes do que as nossas. Eu acho que as demandas mudaram, né? A gente tinha que lidar com situações com a falta de grana, de infraestrutura. Hoje os atletas têm que lidar com rede social. Eu acho que as demandas mudaram. Hate. Eu não acho que ficou mais fácil. Eu acho que as necessidades mudaram. Mas falando por mim agora, o que eu acho que mudou de fato da nossa geração para atual é o fato de, na minha época, cara, eu
ter a certeza de onde aquilo poderia me levar. Eu estava investindo todo o meu tempo, toda a minha grana, toda a minha saúde em algo que eu não tinha certeza de onde aquilo ia me levar. Tinha vezes que eu chegava, pegava o avião para ir para os Estados Unidos com a passagem financiada, com dinheiro emprestado, eu sentava lá na conexão, num banquinho do aeroporto para comer minha marmita e eu olhava e falava assim, será que isso aqui um dia vai valer a pena, cara? Será que isso aqui vai fazer eu chegar em algum lugar? Essa incerteza que mata. Porque eu fazia tudo isso, cara, buscando contar minha própria história, sabe? Eu, cursava engenharia na Universidade Federal, tinha minha casa, minha família, mas eu queria ter a minha vida, eu queria fazer aquilo que... Só que, por outro lado, eu estava disposto a lidar com as consequências das minhas escolhas. Meu pai falou isso desde muito cedo para mim, cara, tu pode fazer o que tu quiser da tua vida, desde que tu saiba lidar com as consequências e tu se torne o melhor naquilo que tu se propõe a fazer. E aí eu falei pra ele, eu quero me tornar o melhor no fisiculturismo. Aí ele falou, quem é o melhor cara no fisiculturismo hoje no Brasil? Aí eu falei, pai, esse aqui. Peguei a revista e mostrei. Tu quer ser como esse cara? Eu falei, não, eu admiro muito esse cara, mas eu quero ser a minha melhor versão. Eu quero fazer algo que ninguém fez. Então eu tinha essa vontade dentro de mim, mas a verdade é que eu não tinha garantia nenhuma. E eu lembro que eu falei assim pra ele até hoje, cara. Eu falei assim, olha, riscos são muitos. Inclusive... o dia acordar e poder fazer aquilo que eu mais amo. É um risco também. E aí, eu acho que hoje, a nova geração tem pelo menos essa certeza de saber, cara, se tudo der certo, existe algo que está me esperando lá na frente, existe um mundo de possibilidades, existem empresas, existe um mercado que fatura por trás disso. Então, existem oportunidades, né? Eu acho que o Breno hoje, com 29 anos, apesar de ele se achar velho, eu acho que ele... Imagina que ele tem muitas possibilidades. Existe uma gama de possibilidades. Sim. E na nossa época, cara, a gente só queria subir no palco, cara. A gente nem sabia como é que eu ia pagar as contas no final da competição. Eu desmarcava tudo. E no final, era como se o mundo pudesse acabar depois, né? O que importa era subir no palco. É um pouco de inconsequência, de fato. Era tudo pelo aquele momento, né? Por isso que o Jorlan fala tanto em amor e essência, porque é mais ou menos, tipo, fazendo uma comparação dentro das devidas proporções, é mais ou menos o futebol, cara. O futebol, no passado, o jogador escolhia o clube por paixão, né, pela camisa, tinha um vínculo. Hoje, cara, o cara joga no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians e tá tudo certo, entendeu? É um negócio. É um negócio.